Tessalonicenses capítulo 1. Nós vamos praticamente hoje, já que na semana passada nós apenas vimos uma introdução, hoje nós iremos verdadeiramente iniciar a carta. Então nós iremos ler do versículo 2 do capítulo 1 até o versículo 10, mas hoje nós iremos apenas até o versículo 5. Iremos ler até o versículo 10, mas iremos estudar até o versículo 5, ok? Amém? Amém. Versículo 2: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós mais uma vez nos reunimos em Teu nome para estudar a Tua palavra, Senhor. Aliás, não apenas para estudar a Tua palavra, mas para prestar um culto ao Senhor. E nesse culto nós estudamos a Tua palavra. O que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, assim como o Senhor tem feito em todos os outros momentos que estudamos as Escrituras, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para a Tua palavra. Que todos os ensinamentos aqui sejam claros para as nossas vidas, sejam claros para a nossa compreensão, e que verdadeiramente, entendendo os ensinamentos da Tua palavra, possamos colocá-los em prática. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome, é que nós te bendizemos, hoje e para todos sempre. Amém e glória a Deus. Nesse trecho aqui que nós vamos estudar, do capítulo 1, do versículo 2 ao 5 do capítulo 1, Paulo, ele vai tratar algumas coisas acerca de dos motivos que Paulo escreve essa carta. Na semana passada a gente viu somente essa questão de que por que Paulo escreve essa carta, quais os motivos que ele escreve essa carta. E nesse trecho aqui ele vai falar de um desses motivos, que era encorajar e consolar os irmãos diante de uma possível tribulação que eles iriam vir a passar. E como consequência disso, para consolar esses irmãos, Paulo fala também do Evangelho, da fé deles nesse Evangelho. E começando esse consolo de Paulo, essa exortação de Paulo com aqueles irmãos em relação à perseguição, ele começa no versículo 2 dizendo que estava orando por eles. Olha aí, versículo 2.
damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo inicia essa parte dizendo para aqueles irmãos que, olha, todas as vezes que eu estou orando a Deus, eu oro por vocês. Todas as vezes nós damos graças a Deus por vocês. E isso é uma coisa que eu não cesso de fazer. É sem cessar. Não é uma coisa que eu faço e pronto, já fiz e agora não precisa mais. Isso fala muito para nós, nos ensina muito, porque geralmente, e eu já falei isso outras vezes aqui, a gente não tem o hábito de orar uns pelos outros. Sabe quando é que a gente ora uns pelos outros? Quando alguém pede oração. Você já orou por alguém sem que esse alguém tivesse pedido oração? Ou se ele não estava passando por um problema qualquer na vida, seja lá qual for, você já orou por alguém simplesmente por orar? Sim ou não? Não é um hábito muito comum nosso. Geralmente nós achamos que quando alguém não pede oração, essa pessoa não está precisando de oração. Mas não existe isso. Todos nós precisamos de oração. E Paulo começa aqui falando para aquela igreja que ele dava sempre graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele não cessava de orar por aqueles irmãos. Todas as vezes que ele orava a Deus, ele lembrava daqueles irmãos em suas orações. Daquela igreja lá em Tessalônica em suas orações. Paulo era alguém que estava preocupado em orar pelas igrejas. Quando ele está na Macedônia, Atos capítulo 20, ele reúne os presbíteros e ele diz que uma das coisas que pesa sobre ele é a preocupação com todas as igrejas. E quando Paulo está falando nisso, ele está falando no sentido também de que a preocupação dele com as igrejas levava ele a orar pelas igrejas. Imagina aí, quantas viagens missionárias Paulo fez? Quantas? 3. A quarta ele vai para Jerusalém. Mas Paulo faz 3 viagens missionárias. Nessas viagens missionárias, Paulo passa nas cidades pregando o Evangelho. Quantas igrejas surgiram com a pregação de Paulo? Quantas? Não dá nem para saber. Mas ele disse que pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Imagina-se que Paulo passava muito tempo em oração, né? Para orar por todas aquelas igrejas. E esse era um hábito do apóstolo Paulo. Não era uma coisa que ele fazia de vez em quando, era uma coisa que ele fazia sempre. E aqui ele está dizendo para aquela igreja: eu sempre dou graças a Deus por vocês. E no final do versículo 2, ele diz: sem o quê? Sem cessar. Era um hábito para Paulo. Ele estava sempre orando pelas igrejas. Sempre em oração. Aí no versículo 3, ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo que quando ele orava por aqueles irmãos, ele lembrava de tudo isso aqui. Ele lembrava da fé daqueles irmãos, ele lembrava do amor daqueles irmãos e ele lembrava da esperança daqueles irmãos. Era isso que Paulo estava dizendo aqui.
E eu gostaria de verificar aqui cada uma dessas coisas que ele diz: a fé, a esperança e o amor. Vocês estão lembrados aonde Paulo novamente fala sobre isso? Fé, esperança e amor? Sim ou não? Onde Paulo fala da fé, esperança e amor? Oi? Não. Pedro vai falar. Eu acho que era no Colossenses, Também fala em Colossenses. Mas tem o Coríntios também. Pronto. Esse é o mais conhecido. Quando o apóstolo Paulo está falando no famoso ou conhecido capítulo do amor, que é 1 Coríntios capítulo 13, no final ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Ele fala isso. E aqui ele está dizendo que quando ele orava para aqueles irmãos, ele lembrava da fé, do amor e da esperança daqueles irmãos. Mas como era a fé desses irmãos? Olha só como é que ele fala aqui no versículo 3: da operosidade da vossa fé. A fé daqueles irmãos não era uma fé morta, era uma fé operante, era uma fé que produzia alguma coisa. Abram aí em Tiago, capítulo 2, versículo 17. E vamos ver o que é que... Não desmarquem aí Tessalonicenses, que nós vamos voltar para ele. Vamos ver o que Tiago fala sobre a questão da fé. Porque Paulo está elogiando a fé daqueles irmãos, porque era uma fé operante, uma fé, a operosidade da vossa fé. O que Tiago diz aí? 2,17. Também por si só. A fé. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Exatamente. E era isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. A nossa fé precisa produzir alguma coisa, precisa mostrar frutos, precisa ser uma fé operante. Aqui em Tiago, onde vocês estão abertos, ele vai dizer que pelas obras que ele pratica, obras de fé, a fé dele é mostrada. Ele vai falar isso um pouco mais na frente. Então, Paulo lembrava da fé daqueles irmãos porque era uma fé operante. E a nossa fé? O que ela tem produzido? A nossa fé serve apenas para nós? Ou estamos usando a nossa fé de maneira que ela produz alguma coisa? É uma fé operante, não uma fé morta, estagnada, que não produz nada. O apóstolo lembra aqui da fé deles, que a fé deles era uma fé que operava alguma coisa. E quando eu falo uma fé que opera alguma coisa, eu não estou apenas me referindo a milagre. Eu estou me referindo a uma fé que produz obras piedosas. Uma fé que produz um procedimento conforme a vontade de Deus. Uma fé que produz em nós uma benevolência para com outros. Isso é uma fé operante. Quando se fala de fé nas Escrituras, ela não se refere apenas ao crer. Fé não é só acreditar. Fé não é apenas crer em alguma coisa em Deus. A gente ouve falar sobre o caminho da fé. Então, se fé fosse apenas acreditar, como é que existe um caminho da fé? Então, a fé vai além do crer, vai além do acreditar. É algo que se vivencia, que se pratica até, que produz alguma coisa, que tem uma operosidade, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A fé que opera, a fé que age, a fé que produz. Não dá para dizer que temos fé e essa fé não produzir alguma coisa em nossas vidas.
O que a nossa fé tem produzido em nossas vidas? A nossa fé tem operado? A nossa fé tem produzido? Ou temos tido uma fé sem obra alguma, como diz Tiago? Que a nossa fé opere. E essa fé ela seja operante até nos nossos relacionamentos com os de fora. Para que a nossa fé produza discípulos de Jesus. Amém. Que pela nossa fé e pelo fato de nós crermos em Cristo, que essa fé faça com que a gente divulgue o Evangelho de Jesus e assim produza outros convertidos a Jesus. Uma fé operante. E essa fé que opera, essa fé que era uma fé, a operosidade da fé, era algo que Paulo lembrava acerca daqueles irmãos. E quando ele lembrava da operosidade da fé daqueles irmãos, o que ele fazia? Ele orava e dava graças a Deus por aqueles irmãos terem uma fé operante. Era isso que Paulo fazia. Mas não era só a fé deles que Paulo lembrava. Paulo lembrava de quê? Da abnegação do vosso amor. Alguém, em alguma outra tradução, tem alguma palavra diferente de abnegação? Ou todo mundo aqui tem a mesma tradução? Eu falo só o esforço motivado pelo amor. O esforço motivado pelo amor. Essa daí deve ser a NVI. A NVI é que fala isso. Tem alguém tem a corrigida? Não? É trabalho, né? É a corrigida. O trabalho do amor. Então o que Paulo estava dizendo aqui é que ele lembrava que o trabalho que aqueles irmãos faziam em prol do Evangelho e daquela comunidade, daquela igreja, era um trabalho motivado pelo amor, desprendido, devotado pelo amor. O amor deles era algo que motivava-os ao trabalho, a fazer alguma coisa, a produzir uma coisa. Eles não faziam por obrigação, mas eles faziam porque no coração deles estava encharcado desse amor de Cristo. Então, por exemplo, quando eles ajudavam um irmão, eles ajudavam não porque era obrigação deles ajudar. Eles ajudavam por quê? Por quê? Porque eles amavam. Quando eles pregavam o Evangelho, eles pregavam por quê? Porque era obrigação? Não, porque era por amor. O que motivava aqueles irmãos a vivenciar as obras de Jesus era o amor. E isso fazia Paulo lembrar deles. Olha, a abnegação do amor daqueles irmãos é algo extraordinário. Senhor, te agradeço pelo amor abnegado naqueles irmãos. Eu te agradeço pelo serviço motivado pelo amor daqueles irmãos. Eu te agradeço pelo trabalho, pelo amor daqueles irmãos. Eu te agradeço por isso, Deus. Porque eu sei que foi tu que colocaste esse amor no coração deles. E eu estou aqui, Paulo dizendo, eu estou aqui parafraseando o que Paulo está dizendo. Eu estou aqui, Senhor, dando graças a Ti, porque eu estou me lembrando de como o amor deles é operante, é abnegado, é motivado, o serviço deles é motivado pelo amor. E eu estou te dando graças a Deus pelo amor daqueles irmãos. É isso que Paulo está dizendo. E em terceiro lugar, o que Paulo lembrava daqueles irmãos era o quê? Ele lembrou da fé operante, do amor abnegado e da esperança, da firmeza da vossa esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança é quem? É Jesus. Ele
Ele é a nossa esperança. E como nós temos estado firmes nessa esperança? Temos vacilado na fé acerca dessa esperança? Ou temos confiado verdadeiramente em Cristo, em todas as situações? Lembrem-se que Paulo está aqui começando a falar para eles sobre uma possível tribulação e perseguição que eles iam passar. Então Paulo está elogiando aqui a firmeza da esperança deles. Olha, vocês vão passar por tribulação, mas continuem firmes na esperança em Cristo. Essa esperança de vocês é uma esperança verdadeira e firme. Mantenham-se nela, mesmo nas tribulações. Romanos 8, 24, abra aí, por favor. Paulo, acerca da esperança, olha o que ele vai dizer. O que ele diz aí? Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Exatamente, é simples. Se eu estou vendo alguém, eu não estou mais esperando esse alguém. É simples. Nós fomos salvos na esperança. Que esperança? Jesus. Esperança que se espera, que não mais se espera, não é esperança. Jesus já veio. Jesus já veio? Já. Ele já voltou? Não. Voltou para o Pai. Confundiu. Ele ainda não voltou. Esperamos a sua volta? Essa é a nossa esperança. E temos que estar firmados nessa esperança. Fomos salvos na esperança, que é Jesus. E temos que estar firmes nessa esperança, que é Jesus, aguardando a sua volta. E embora passemos por tribulação, a volta de Cristo é a nossa principal esperança. E é nela que precisamos estar firmados todos os dias. Era isso que Paulo estava aqui lembrando daqueles irmãos. Eu dou graças a Deus, me recordando diante de Deus e Pai, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo. A esperança deles estava em quem? Em Jesus. Assim também deve estar a nossa esperança. Nós somos muitas vezes materialistas e depositamos a nossa esperança em coisas, em pessoas que não podem de maneira nenhuma suprir as nossas necessidades, principalmente espirituais. Mas Cristo supre as nossas necessidades, principalmente a nossa necessidade espiritual. Por isso que a nossa esperança precisa estar em Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Aí ele fala no versículo 4 o seguinte: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ele diz o seguinte, no versículo 2, olha, dou sempre graças a Deus por vocês, e dou graças a Deus por vocês, no versículo 3, quando me lembro da fé de vocês, do amor de vocês, e da esperança de vocês. Aí no versículo 4, tudo isso, ou seja, a fé, a esperança e o amor, mostram que vocês são salvos por Deus. Vocês são eleitos, vocês são salvos. A fé operante de vocês, o serviço motivado pelo amor e a firmeza da esperança de vocês
fazem com que a gente reconheça, não é isso que ele está dizendo, versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A fé operante, o amor abnegado e a firmeza da esperança mostram para a gente que vocês verdadeiramente foram salvos. Quando a fé de vocês é operante, quando o serviço é motivado pelo amor, e quando vocês mantêm firmes na esperança de Jesus, é porque Jesus salvou vocês. Não dá para ser diferente. Se vocês não fossem salvos, a fé de vocês não era operante. Se vocês não fossem salvos, o serviço não era motivado pelo amor. E se vocês não fossem salvos, vocês não estariam firmes na esperança. Porém, a fé, o amor e a esperança de vocês me fazem reconhecer que verdadeiramente Cristo alcançou vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui para eles. E é isso que serve para nós também. Quando a nossa fé é uma fé operante, o nosso serviço é motivado pelo amor, estamos firmados na esperança que é Jesus Cristo, nós fazemos isso porque Cristo nos alcançou. E o contrário também é real. Quando Cristo nos alcança, a nossa fé é uma fé operante. Quando Cristo nos alcança, o nosso serviço é motivado pelo amor. Quando Cristo nos alcança, nós depositamos todas as nossas esperanças em Jesus Cristo. E é assim que funciona a vida cristã. É isso que Paulo está passando para eles, tendo em vista que eles vão passar por uma grande tribulação. Portanto, irmãos, quando nós estivermos passando por tribulações, lembremos, Jesus me salvou. E por Ele ter me salvado, a minha fé é operante. Por Ele ter me salvado, meu serviço a Deus é motivado pelo amor. E mesmo na tribulação, a minha fé vai estar firmada na esperança chamada Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque Ele já me salvou. Amém? Amém. Para finalizar, no versículo 5, ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Ele diz: olha, eu sei por que vocês são eleitos e salvos. Eu sei que vocês são eleitos e salvos porque a fé de vocês é operante, o serviço é motivado pelo amor, e porque a esperança de vocês está em Cristo, está firmada nele. Agora, tudo isso só foi possível porque o Evangelho foi pregado para vocês. E esse Evangelho foi pregado não apenas com palavras. O que Paulo está querendo dizer com isso? Abra aí, em 1 Coríntios 1,17. Quem achou pode ler, por favor. 1,17. 1 Coríntios 1,17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja exagerada. O que Paulo está dizendo aí é que a pregação dele não era motivada por sabedoria ou filosofia ou retórica grega, para quem ele está escrevendo aí em Corinto. Então, a pregação do Evangelho aqui em Tessalonicenses não foi apenas uma pregação apenas com palavras bonitas, com uma retórica perfeita, com sabedoria humana. A pregação do Evangelho aqui veio encharcada e cheia de algo mais além das palavras.
mais foi esse? Abram aí. Romanos 1,16. O que diz aí em Romanos 1,16? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Volte para Tessalonicenses, olha o que ele diz, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, ou seja, não era uma retórica bonita, palavras bonitas, mas sobretudo em poder. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Mas é poder de Deus em quê? Aí ele fala, ainda no versículo 5 de 1 Tessalonicenses 1, no Espírito Santo. Abra em João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. É bom navegar, né? Nas páginas das Escrituras. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. O que diz aí? O Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Agora volte para Tessalonicenses 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente com palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que convenceu aqueles irmãos em Tessalônica da justiça, do pecado e do juízo. É por isso que eles foram salvos. Porque o Evangelho chegou lá, não somente em palavras, mas em poder do Espírito. O Espírito que convenceu eles. O Espírito que transformou eles pela pregação do Evangelho. E não somente isso. Isso é o principal. Mas ele continua, versículo 5. Em plena convicção, assim como também tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo pregava porque acreditava no que ele pregava. Ele pregava com convicção. E não apenas isso, não apenas a convicção, mas o seu procedimento. Paulo anunciava o Evangelho com certeza do que ele estava falando e vivendo aquilo que ele estava pregando. Isso é fundamental. Se não tivermos convicção e não tivermos proceder, a mensagem do Evangelho que sair das nossas bocas, ela não terá efeito algum. Amém? Amém. Era isso que Paulo estava dizendo para eles. E isso serve para nós hoje. Nós queremos muito pregar o Evangelho, não é verdade? Você tem familiar que você gostaria de converter, não tem? Muitos, né? Talvez. Mas a nossa pregação para essas pessoas precisa ter convicção e procedimento. Se você diz, olha, o Evangelho muda, aí o seu familiar olha para você e não vê mudança nenhuma. Ou então, ele observa o que você está dizendo, mas parece que as suas palavras, elas não têm uma convicção, você não acredita muito naquilo. Você está dizendo, olha, Jesus morreu pelos meus pecados, mas parece que você está em dúvida. Mas será que ele morreu mesmo pelos meus pecados? Será que eu fui perdoado? Paulo está dizendo, o Evangelho chegou até vocês, não somente com palavras, mas poder no Espírito, com convicção e procedimento. Isso é a verdadeira, ou melhor, a melhor maneira de pregar o Evangelho. Com convicção e procedimento. Mas, quem vai converter a pessoa para quem você vai pregar o Evangelho não é você, é o Espírito Santo. Porque o Evangelho é poder no Espírito. Como disse aí, como a gente leu, ele convence da justiça, do pecado e do juízo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.
Na próxima semana estaremos continuando aqui a partir do versículo 6.